Que a paz de Cristo esteja guardando o seu coração. A Bíblia fala sobre as nossas emoções. Às vezes as pessoas leem a Bíblia ou têm conhecimento da Bíblia e não entendem ou nunca perceberam, nunca pararam para pensar que a Bíblia fala sobre as emoções humanas e não apenas fala sobre isso, mas também nos ensina a lidar com essas emoções de forma saudável, de forma a ter uma vida mais equilibrada e mais saudável. E Salmo 142, é o versículo que eu quero ler para você, diz assim: tira minha alma do cárcere para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres bem. O autor desse salmo, que era o rei Davi, ele reconhece que a alma dele estava meio que aprisionada, congelada, estava segura em alguma situação da qual ele precisava se libertar. E ele clama a Deus que traga para ele essa liberdade, até para que ele pudesse expressar a espiritualidade dele de forma mais leve, mais sincera, mais tranquila. Tira minha alma do cárcere para que eu louve o teu nome. Ele queria expressar a espiritualidade dele, o louvor dele a Deus, mas sentia que o seu coração estava aprisionado em alguma situação. E você? Tem também alguma situação na sua vida que o seu coração se encontra aprisionado? Alguma lembrança do passado que é sempre recorrente na sua vida? Seja por ocasião de um trauma que você passou, uma decepção, uma frustração, um sofrimento pelo qual você passou, e agora essa lembrança fica voltando sempre à sua mente, e sempre você pensando, sofrendo aquela dor novamente, ressentindo aquela dor e talvez fazendo aquelas perguntas, né? Ah, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito desse jeito, teria acontecido diferente, como seria a minha vida se... Então talvez você esteja realmente paralisado em algum momento da sua vida onde houve um profundo sofrimento para você. Mas você pode se libertar. Por isso o salmista fala ao Senhor: tira minha alma do cárcere. Ele sabia que Deus podia livrá-lo disso, livrar as suas emoções, limpar o seu coração. Você também pode fazer isso. Você pode passar por uma experiência de se sentir livre em relação a algum acontecimento difícil do seu passado. Existem algumas chaves que vão te ajudar a fechar um ciclo antigo de dor e ressentimento e abrir um novo ciclo na sua vida. Se libertar de coisas do passado e encarar de frente o futuro e aquilo que ainda está por vir, aquilo que você ainda está para viver na sua vida. Talvez a primeira e mais importante chave seja o perdão. O perdão é de fato a chave mais importante para você fechar um ciclo de dor e de sofrimento e abrir um novo ciclo na sua vida. Perdão aos que te ofenderam ou aquela pessoa que te ofendeu, a pessoa que te magoou, a quem te infligiu algum sofrimento. Você precisa perdoar. Perdoar é liberar a pessoa dessa dívida. Se foi uma dívida criminosa, a justiça vai cobrar mediante a denúncia, mediante os trâmites legais. Se não foi algo criminoso, mas a justiça divina vai dar conta disso. Então, libere a pessoa dessa dívida contra você, porque você vai se sentir mais leve. Essa é uma chave muito importante para fechar um ciclo de dor e de sofrimento. Perdoar a pessoa e perdoar a si mesmo, porque muitas vezes a gente não se perdoa, não é? Por ter sido ingênua, por ter sido boba, por não ter percebido, por ter se entregado demais, ou por ter se entregado de menos na situação, ou por ter feito escolhas inadequadas, ou por permitir que as escolhas inadequadas de outra pessoa atingissem a gente de alguma forma. Então precisa perdoar o outro, mas precisa perdoar a si também. A gente precisa se perdoar, você precisa se perdoar. Essa é a primeira chave. Outra chave importante é a da aceitação. Então, se aconteceu e se foi ruim, não adianta ficar, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, eu não devia ter permitido, eu não podia ter feito assim. Não adianta. Então, aceita que o acontecimento, o fato, houve sim, foi ruim, foi desagradável, mas aconteceu e não tem como voltar atrás. Essa é uma chave que você precisa da aceitação. Entender que não tem como voltar atrás. Não tem como se isso ou se aquilo, fato acontecido, fato ocorrido,
é isso mesmo, não tem como voltar atrás. Mas uma chave que vai ajudar é a chave da ressignificação. Tá, aconteceu. Não queria que acontecesse, mas aconteceu. Foi uma experiência ruim, mas foi uma experiência para a minha vida. Então, o que você pode fazer? Tirar lições disso para a sua vida, tirar um aprendizado disso. Não um aprendizado de rancor, não, sabe? Nunca mais vou olhar para a cara de fulano, nunca mais. Não um aprendizado de rancor, mas um aprendizado de lição de vida. Se não houve uma lição de vida diante dessa dor e desse sofrimento, mas pode haver uma lição de compreensão, de se tornar uma pessoa mais compreensiva. Vamos pensar em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele se compadece de nós, ele entende a nossa dor, porque ele foi um ser humano como eu e você, ele viveu no meio de seres humanos, então ele passou por rejeição, ele passou por sofrimento, ele passou por humilhação, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele foi rejeitado por pessoas, então ele sabe o que é padecer. E hoje ele é o nosso advogado diante de Deus nos céus. A Bíblia diz isso, porque ele compreende a nossa dor. Então o que aconteceu com você, você pode trazer um novo significado para isso, fazendo com que o seu coração se torne mais amoroso, mais compreensivo, sabe? Porque quem sofreu sabe o que é sofrer. Quem padeceu sabe o que é padecer. Então isso pode fazer com que você seja uma pessoa mais compreensiva com o outro, com o próximo. Alguém que vai estender as mãos para ajudar alguém que se encontra numa situação parecida com a sua ou numa situação de sofrimento também, né? Então ressignifique aquilo que você viveu. Traga um propósito, traga um sentido para aquilo que você viveu. E por último, se despeça do acontecimento. Diga adeus, passou, acabou, é outro tempo, a vida segue. Se despeça daquilo que aconteceu. Então, se for necessário, se fizer bem para você, use um simbolismo para isso. Qual o simbolismo? Escreva uma carta, mesmo que você não entregue essa carta, mas escreva uma carta. Se esse acontecimento envolve uma pessoa, escreva uma carta para essa pessoa, liberando ela dessa dívida com você. Escreva uma carta para você mesma, dizendo do que você pode tirar de lições de vida. Escreva uma carta fictícia, não é? Para o próprio acontecimento em si, para o fato em si. E aí você rasga essa carta, você queima essa carta como um símbolo de que isso agora é passado e agora você está pronto para fechar um ciclo antigo e abrir um novo ciclo. Então, faça isso, use um simbolismo como uma carta, por exemplo. Se desfaça de objetos, sabe, presentes. Se aconteceu presentes nessa história, se tem objetos que te trazem lembranças amargas, doe isso se for de utilidade para alguém. Doe esses objetos. Se desfaça de presentes, de fotos, não é? Procure limpar o seu interior e também o seu exterior, porque às vezes o que tem por fora pode lembrar de coisas antigas e isso trazer lembranças antigas para o seu coração. Então limpe o seu interior e, se possível, limpe a sua volta também, o seu exterior também, os objetos e as coisas que te trazem lembranças ruins. Faça isso com essas chaves, usando essas chaves você consegue fechar um ciclo antigo na sua vida e abrir um novo ciclo, né? Salmo 147, e aí eu fecho esse vídeo recitando para você esse versículo. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Que o Senhor te ajude a curar as suas emoções feridas, para que você possa louvar a Deus de todo o seu coração e viver a sua vida em plenitude. Deus abençoe a sua vida.